Eu quero cumprimentar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui é o pastor Jairo do Centro Missionário Vida e eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo algo que o Senhor me falou durante uma tempestade. E eu queria estar falando aí para os irmãos, todos nós que temos orado pelo Brasil, algo que eu senti de Deus durante aquela tempestade. E aquilo que eu senti no coração, que o Senhor falou comigo naquele momento. Nós estamos aqui como igreja, orando, como intercessores da nossa nação, intercessores do Brasil. Estamos orando por esse Brasil e nós temos vivido experiências amargas nos últimos tempos, não é mesmo? Nós temos passado por grandes dificuldades. Uma luta atrás da outra desses acontecimentos que estão lá em cima, na cúpula do presidente, do seu governo e de tanta coisa que tem acontecido. Nós esperávamos que tudo tivesse acontecido no primeiro turno da eleição, não aconteceu. Nós esperávamos também que no segundo turno tudo se resolveria, também não aconteceu. Depois de tudo o que vem acontecendo, dessa batalha toda que está acontecendo, aí veio o relatório das Forças Armadas e muitas pessoas esperavam algo mais contundente. Mas depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas enfim, nós estamos orando por essa nação e muitas pessoas que estão pedindo a direção de Deus, os conservadores, os cristãos, têm votado aí e apoiado e feito toda essa intercessão aí pelo governo do presidente Bolsonaro. E com certeza todos aqueles que estão preocupados com a nação têm sofrido bastante, né? Talvez você vai ouvir aqui no fundo, tem um cachorro aqui de uma vizinha que está uivando aí, né? Pode ser símbolo aí da batalha espiritual que nós estamos passando, dessas coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos intercessores, nós devemos orar pelas autoridades. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos dar honra a quem deve honra, respeito a quem respeito, submissão a quem submissão. Então a palavra nos diz isso, né? Em tudo isso também está a nossa cidadania. O próprio Jesus diz: dê a César aquilo que é de César. E nós, além de cidadãos, comparecer com a nossa cidadania, com o nosso voto, com a nossa luta por essa nação, nós também somos intercessores como igreja. Então nós estamos nessa batalha aí muito grande, orando pela nossa nação. E eu gostaria de trazer então essa resposta, de falar aqui daquilo que eu vi, que aconteceu durante aquela tempestade. Gostaria de compartilhar isso aí com todos, para que nós continuemos orando e esperando inteiramente em Deus, em primeiro lugar. Mas na quarta-feira, dia 9, então, antes aí da leitura desse relatório das Forças Armadas, eu fui para a região ali da cidade de Abaeté, para uma pousada do clube da ASPRA, né? Associação de Clubes de Sargentos e Subtenentes da Segurança Pública aqui de Minas Gerais. E eu estava ali. Assim que eu cheguei, nós fomos para essa pousada à beira da Lagoa de Três Marias. E quando chegou lá, a gente começou, estava eu, minha esposa, minha filha, 2 netos, e nós então nos instalamos. E eu já fui com os meninos para a balsa que fica em frente, fica ali a uns 1.000 metros da pousada, já fica a balsa ali na beira da lagoa. E eu fui para lá ajeitar coisas, colocar ali varinha de pescar, essas coisas todas, né? Já também olhando ali o ambiente e tudo mais. Estávamos naquela balsa e os meninos então resolveram voltar. Começou a chover, eles estavam me ajudando lá, começou a chover, o tempo fechou e começou a relampear muito, e os meninos então voltaram. E eu falei assim: não, é bom vocês irem mesmo, daqui a pouco eu vou. E eu fiquei lá ajeitando algumas coisas, pegando ali algumas varinhas, pegando algumas coisas assim. E quando eu estava ali, naquele momento, a chuva aumentou consideravelmente.
E eu pensei, eu acho que eu vou sair daqui e vou debaixo de chuva mesmo, porque o negócio está ficando feio. Só que quando eu pensei em fazer isso, começou a cair granizo, um granizo mais fino. Começou a cair, aí eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, agora não dá mais para isso. E quando eu pensei isso, começou a ventar muito forte, mas muito forte mesmo. E eu, então, pensei comigo, eu me agarrei ali numa base de metal que tem dentro dessa balsa e o vento aumentou de forma tão grande que parecia que eu estava no meio de um olho de um furacão, porque eu mal conseguia respirar. E eu comecei a orar, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia conversar direito, porque o vento batia tão forte, junto com muita chuva, e passava por baixo da telha de metal aí da balsa, que eu não conseguia falar direito. E eu comecei a pedir a misericórdia de Deus. Eu comecei a imaginar, eu não sei se essa balsa vai aguentar, se essa corda vai aguentar, porque o vento era muito grande. Eu comecei a orar, de repente, na verdade, de repente começou a cair um granizo maior, do tamanho aí de uma bola de tênis. O granizo aumentou consideravelmente, aí bateu na telha de metal, o primeiro fez um barulho muito grande, depois começaram a bater outros, e aí o granizo aumentou demais, e eu não conseguia respirar, eu comecei a louvar a Deus com o que eu podia fazer, e eu olhei para a lagoa, e a lagoa parecia um mar revolto, parecia uma coisa de cinema, e então eu comecei a profetizar. Eu comecei a orar e profetizar algo que não tinha nada a ver com aquele momento. E eu comecei a dizer assim, o Senhor virá sobre a terra, o Senhor virá sobre o Brasil. O Senhor virá com espada sobre o Brasil, e o Senhor mesmo punirá os corruptos da nossa nação. O Senhor virá sobre a terra com saraivada de pedras, e o Senhor vai varrer da terra, o Senhor vai atingir os homens que estão oprimindo a nossa nação com a corrupção e com o abuso de autoridade que está acontecendo na nossa nação. O Senhor mesmo virá e vai fazer justiça. E eu comecei a falar essas coisas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. E eu comecei então a louvar a Deus, eu comecei a declarar aquelas coisas. E fiquei ali orando. E parecia que aquela tempestade não acabava nunca mais, porque o granizo não parava de cair, durou um bom tempo, até que tudo acabou. E assim que tudo acabou, eu saí da balsa todo molhado, eu não tinha trocado de roupa ainda, do jeito que eu cheguei, eu tinha ido lá para a balsa. Eu saí da balsa todo molhado e olhei, e a chuva já estava passando, ainda estava caindo alguma coisinha assim de chuva, e eu olhei e já tinha se desenhado um grande e lindo arco-íris no horizonte. E aí eu pensei, se foi o Senhor mesmo que me falou no meio dessa tempestade, então o Senhor está me mostrando agora também que depois da luta que nós passarmos, que nós teremos vitória, que os corruptos serão punidos, também nós construiremos um novo tempo no Brasil, e aquele arco-íris era símbolo desse novo tempo que estava chegando. Então, irmãos, vamos continuar orando. O Senhor, em outro vídeo que eu fiz aí há algum tempo atrás, eu estava dizendo que algo vai acontecer. Isso não acabou, não vai ficar assim. O Senhor fará justiça nesse tempo, e eu não sei o que o Senhor vai usar. A gente imagina que o Senhor vai usar a defesa, que o Senhor vai usar as forças armadas. Eu não sei qual a estratégia que vai ser feita, mas nós venceremos. É isso que eu senti. E é isso que eu quero dizer. E quando eu saí dali, que eu tomei conhecimento no outro dia das notícias, eu fiquei pensando, Senhor, não parece não fazer sentido, parece que nós estamos caminhando, gritando, e parece que nós estamos sendo derrotados, e parece que, na verdade, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui. Mas eu sinto no meu coração, espiritualmente falando, que não vai ser assim aqui, que nós venceremos essa batalha, e que o Brasil não vai ser entregue para os corruptos.
e que haverá um novo tempo, como aquele arco-íris disse, como aquele arco-íris que se desenhou mostrou. E digo mais, eu também pude ver que o Brasil chegará a ser o quinto país, a economia do Brasil vai ser a quinta do mundo. E nós teremos essa vitória. Nós construiremos um novo tempo no Brasil. Eu oro por isso, é nisso que eu creio. Eu acho que as condições não são todas para que isso aconteça, mas eu espero inteiramente em Deus. E muitas vezes nós acreditamos que essas coisas possivelmente não aconteçam, mas o Senhor Deus, Ele é soberano para fazer aquilo que Ele pretende e aquilo que é a vontade dEle. Somente Ele pode fazer. Então não é o Bolsonaro, não é o governo, não é também a defesa. É Deus, é o Senhor que é o nosso socorro. E se nesse tempo Ele quiser socorrer essa nação, Ele fará isso. E é nisso que eu creio. Eu creio que Ele fará e que nós viveremos um novo tempo. Em nome de Jesus.